Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta quinta-feira, dia 31 de maio, encerramento do mês de maio. Tivemos aqui um bom fechamento no pregão para a TOTS 3, 6,3% de alta, 6,29% sendo mais exato, com perspectiva de buscar o topo anterior. Pode fechar a semana muito bem, confirmando um fundo no gráfico semanal, o que é algo positivo, porque aqui no mensal a ação rompeu um topo histórico e por enquanto vai se sustentando depois de ter perdido força nesse mês, que fechou com queda de 1,75, mas ainda assim se sustentando acima dos 35,11 do topo que foi superado. Então isso é já um primeiro ponto positivo. Depois que supera, volta, gera fundo no semanal. Então a ação está bem interessante para uma possível compra de médio prazo. Vamos avaliar o fechamento dessa semana dela, vamos avaliar ela durante o próximo pregão para possível recomendação de entrada no ativo. Olhando agora para Sula 11, olhando para o lado de baixa, temos um ativo que fechou mal o mês. Um mês nessa ação caiu 9,83%. Já tinha fechado abaixo da média, só intensificou, perdeu a mínima do que fechou abaixo da média mês passado, com perspectiva de continuar seu movimento descendente em busca de suporte ali em termos de médio prazo, 12,38 a 11,77. No pregão caiu 1,89%, fechou um pouco abaixo dos 14,16. Já vinha com dificuldade de superar a média e só reforçou essa chance ao fechar abaixo de 14,16. A recomendação seria abrir uma posição de venda, caso ela bata nos R$14, ou seja, oscile abaixo de 14,01. E o stop ficaria em 14,60 acima da máxima do dia 30/5, 14,59, então o preço de gatilho em 14,60. Risco aproximado de 4,3%. O objetivo dessa operação ficando em R$13,40, caso seja acionada no pregão desta sexta-feira. GGBR4 fechou o pregão com queda de 1,37%, continua no cenário negativo. Pegando aqui o gráfico mensal dessa ação, fechou o mês com um topo no gráfico ali, mensal com o teste do fundo anterior. Ela já vem com pivô de baixa aqui, já vem dentro de um cenário negativo, sobe, bate no fundo anterior, perde força, patina aqui, tenta se segurar acima da média, mas não consegue fechar abaixo da média móvel de 13 períodos. Caso perca a mínima deste mês aqui, mês de maio, oscile abaixo de 15,21. No próximo mês, a perspectiva dessa ação é de continuidade do seu movimento de queda em busca dos R$13. SUSB5, outro fechamento de mês bem negativo. A ação despencou aqui, um movimento prolongado de baixa. Temos aqui a ação, pegar o gráfico mensal dela, ampliando o gráfico mensal, pivô de baixa no gráfico mensal, diminuindo aqui, olhando o histórico dela, a gente pode perceber a ação aqui com diversos suportes sendo rompidos, fundos anteriores sendo rompidos, 6,61, temos suporte aqui também em 6,13, outro suporte aqui na ação em torno de R$5,80, então são três suportes de fundos anteriores, 2011, mínima de 2009, mínima de 2005, todas sendo rompidas por esse grande candle de baixa. Se a gente diminui um pouco mais o zoom, só vai encontrar suporte lá perto dos R$4, perto dos R$4, 4,23 seria o próximo patamar de suporte dessa ação. Então um cenário realmente negativo para a SUSB5, Suzano, no setor de papel e celulose. Olhando agora para a BISA3, depois eu vou falar um pouco mais sobre essa perda de suporte ali, principalmente mínima de 2008, olhando um gráfico da BTOW3, mas vamos aqui para a BISA3. BISA3 terminou o pregão com um doji em cima do suporte, ainda pode trazer uma reação em busca da média móvel no curtíssimo, a curto prazo, em busca dos R$4, média móvel está em 3,89, mas o fechamento do mês nessa ação foi muito ruim, fechou lá embaixo, com queda de 29,28%. Não tem suporte pela frente, ela perdeu aqui um suporte, gerou aí um pivô de baixa, gerou uma perda de um suporte importante. Maior probabilidade que ela venha buscar essa região de suporte lá em torno dos R$2, seria o próximo suporte dessa ação. Outro ativo de fechamento de mês bem ruim, Gol 4. O Gol 4 terminou o mês
terminou o mês com queda de 20,79%. 20,79%. A gente pode perceber que esse ativo perdeu esse suporte aqui de 8,86, gerou pivô de baixo. Suporte era a mínima de 2011 e maior probabilidade agora fica de buscar a mínima lá de 2008. A região de suporte que começa em 6,50, por volta de 6,50 e vai até R$ 6,22. Então é o mais provável para esse papel. Um fechamento bem negativo, perda de suporte, um pivô de baixo, um topo no mensal, tem um significado muito importante por a gente já saber que sinais de baixa ou sinais de alta em gráficos de maior periodicidade têm uma importância maior do que gráficos de menor periodicidade. Então no mensal é algo realmente muito significativo. A gente já viu algo parecido acontecendo, por exemplo, em BTOW3. BTOW3 é importante ressaltar que até na Gol 4, na própria Gol 4, a ação aqui no mês de julho de 2007 gerou um grande candle de baixa. Ela valia lá por volta dos 50, estava até mais alta, né, perto de R$60, aí fechou aqui embaixo, perto da região um pouco abaixo dos R$45. Grande sinal de baixa, já com fechamento abaixo da média móvel de 13, deu uma pequena enrolada, gerou mais aqui uma espécie de um pivô de baixa no mês de janeiro de 2008 e despencou. Subiu, montou um cenário positivo, mas não deu sequência. Na hora que volta para baixo da média, esse cenário positivo, é importante ressaltar que é uma movimentação de topos e fundos ascendentes dentro de um grande movimento de baixo, que já não é algo tão bom. E aí agora ela cai, perde esse fundo anterior, dá uma patinada em cima da média e monta pivô de baixo. Então, cenário muito negativo, com a perspectiva de até perder suporte aqui de R$ 6,31, 6,31, 6,22 de 2009, né, mínima lá de 2009 para essa ação. Então muito ruim, pegando até um exemplo a BTOW3, gráfico mensal da BTOW3, a ação perdeu a mínima de 2008 no mês de julho de 2011, parecia que não era tão significativo, perdeu o suporte em 18,63, no momento ela está em R$ 6,06 e só caindo, no mês caiu 25,46%. Então essas ações que estão perdendo suportes de 2008, com expectativa muito ruim deixada pelo gráfico mensal, isso é algo muito importante, o que não favorece muito as compras, principalmente pensando aí no médio prazo, dificulta a reação por parte desses ativos. Outra que está nesse mesmo caminho, para a gente fechar aqui, é o ZIM5. O Usiminas fechou muito mal. Vou pegar aqui o gráfico mensal dela, no pregão fechou 4,49% de queda, no mês ela terminou com queda de 22,16%, perdeu uma congestão que ela tinha, uma grande congestão, até podemos considerar aí um pivô de baixa nessa ação, e parou em R$ 8,50, em cima, praticamente em cima da mínima de 2008, mínima de novembro de 2008, que está em 8,38. Essa parada muito próxima da mínima do fundo de 2008, essa parada que essa congestionada e agora esse rompimento, traz aí uma sinalização que esse suporte não é mais tão importante assim, porque congestionou bem, passou um tempo ali fazendo uma correção lateral do seu preço, da sua tendência de baixa, e agora perde um suporte importante, essa mínima dessa congestão, perspectiva de continuar até para perder esse suporte em 8,38 e o próximo depois de 8,38 só 6,20 mais significativo, né? 6,20 a R$ 5,63. Então foi outro ativo também que foi gerando sinais ruins de baixa no mensal. Aqui em abril de 2011 gerou sinal negativo. Aqui quando fechou já abaixo da média já foi um sinal negativo que ela não conseguiu mais reverter isso. Piorou a situação justamente quando gerou essa congestão e perdeu a mínima dessa congestão, algo que está parecido aqui, até uma congestão maior. Enfim, não é um ativo aí interessante no nosso ponto de vista para se pensar em operações de médio prazo, mesmo estando na região de suporte lá da mínima de 2008. Olhando agora para o gráfico da Cruz 3, para a gente fechar aqui a videoanálise de destaques, tivemos aqui o acionamento de um stop de uma venda realizada no pregão no fechamento de ontem, 26,50, a ação com a volatilidade maior no pregão de hoje, no último pregão do mês,
oscilou um pouco acima lá dos 27,49, bateu em 27,50, a máxima do dia foi 27,58 e acionou o nosso stop da venda. Ainda não gerou um sinal positivo para esse papel, ainda continua apresentando a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora no ativo, desde que gere uma nova sinalização um pouco mais forte de baixo. Por exemplo, a perda aqui desses 26,39 a gente vai estar avaliando na Cruz 3, até porque ela teria um espaço para uma correção um pouco maior no gráfico semanal, que seria a busca dos R$24. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.